Fala galera, Felipe Campos aqui. Eu queria saber se você já sentiu uma vontade incontrolável de fazer algo que você sabe que vai te fazer mal e mesmo assim você faz. Como se alguma voz dentro de você dissesse pare e outra voz gritasse não, só mais uma vez. Isso acontece porque o nosso cérebro é dividido entre razão e emoção. E nesse vídeo de hoje eu vou entrar num tema polêmico, mas que tem que ser colocado em pauta, que é porque nos tornamos viciados, seja lá qual for o seu tipo de vício. Hoje você vai entender pela minha experiência própria, baseada na minha vivência empírica, né? E também em artigos científicos, tem um embasamento melhor do que acontece com o psiquismo humano. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas que estão passando por esse processo. Pode ser você, pode ser um amigo seu, alguém da sua família. E a partir de agora você vai entender como funciona esse processo no psiquismo humano de nos tornarmos viciados em alguma coisa. O primeiro tópico, pessoal, é a gente entender como funciona a questão do consciente e inconsciente. O nosso cérebro é dividido entre essas duas partes, né? Razão e emoção. O inconsciente é aquela parte, né, que foi definida por Freud, o pai da psicanálise, a primeira tópica dele no final do século XIX, é a parte do nosso psiquismo onde fica guardada nossas memórias, nossas emoções, coisas que vivemos desde que nascemos até a nossa adolescência, até chegar à nossa fase adulta e até a velhice, né? E fica tudo registrado no nosso inconsciente. Só que a nossa parte consciente, que é a razão, né, que é o nosso cérebro neocortical, ou racional, ele não tem consciência dessas lembranças que ficam lá registradas. Você não lembra no presente momento que você está vivendo, né? Então a primeira coisa é a gente saber fazer essa diferenciação, né? E muitas das nossas atitudes e decisões que a gente toma na vida, né, elas são determinadas pelo inconsciente, devido a traumas emocionais que não foram resolvidos no passado. E no presente momento em que estamos vivendo, a gente se coloca em situações que despertam gatilhos que acabam se associando com aqueles traumas do passado que não foram resolvidos. E aí é onde a gente começa a tomar as decisões erradas sem saber por que está fazendo aquilo. Bom, pessoal, no meu caso, eu acabei me viciando em apostas online, certo? Cara, muito fácil de você cair. Ou seja, na promessa de ilusão de dinheiro fácil, né? E é muito fácil de você cair. Eu vou me especificar em um vício que está mais vinculado à questão de um hábito e um comportamento destrutivo. Mas a circuitaria neural, neuropsíquica, ou seja, os neurotransmissores que são desencadeados nesse desequilíbrio entre a razão e a emoção, são os mesmos de uma pessoa que tem uma dependência através de uma substância química. Então a mesma coisa. Por isso é equivocado você dizer que alguém escolhe ser viciado, porque a sua programação mental, que antes era equilibrada, o seu software mental, ele é totalmente hackeado, justamente porque acontece esse desequilíbrio entre o consciente e inconsciente. Então a gente hoje vive uma verdadeira epidemia das bets no Brasil. É uma coisa que eles tratam as bets até como se fosse um mercado de investimento seguro. Na TV você, quando liga, já vê as propagandas, o próprio celular, onde você abre as redes sociais, é propaganda de bet direto, os times de futebol sendo patrocinados por essas casas de apostas, que a gente sabe que é uma promessa de dinheiro fácil, né? E que existe todo uma jogada ali do inconsciente coletivo, da psicologia humana, para poder fazer você entrar através de determinados gatilhos, né? E depois você entrar nesse processo de loop de repetição de um hábito destrutivo, que no caso
na psicanálise, né, a gente chama de síndrome da recompensa imediata. Então, dentro da neurociência, eles explicam bem isso, já está evidenciado, né, nos artigos científicos, que quando você começa a jogar, o seu cérebro, quando você ganha, e isso é proposital, feito pelas casas de aposta, quando você começa a jogar no início, eles começam a deixar você ganhar algumas vezes. E isso cria a sensação de ilusão de que você vai conseguir um dinheiro fácil e rápido. E isso libera dopamina, que é um neurotransmissor que está vinculado à sensação de bem-estar, prazer e recompensa, né? Só que você não percebe isso. Você começa colocando pouca grana, um dinheiro que não vai comprometer sua renda, né? Que você acha que vai fazer uma renda extra, e depois você vai querendo colocar mais dinheiro, apostar mais alto, porque você está ganhando na maioria das vezes. E aí, quando você já está dentro do mecanismo de desequilíbrio entre a razão e a emoção, ou seja, você está dependente da dopamina, que é o sistema de recompensa que dá a motivação e a sensação de prazer, porque o jogo ele vai produzir esse neurotransmissor dentro do seu cérebro de forma exacerbada, fora do normal. A gente consegue dopamina através do exercício físico, só que dentro de uma dosagem considerada normal. Mas através do jogo, isso vai ser um pico exacerbado, e que cada vez mais você vai querer saciar essa vontade de sentir esse prazer, né? Essa necessidade de buscar essa motivação e essa recompensa, porque a dosagem cada vez vai ser mais alta. Esse é um mecanismo que acontece dentro das casas de apostas, pelo menos nesse tipo de vício específico comportamental e de mudança de hábito destrutivo, né, que acaba destruindo a sua vida, né, financeiramente, que foi o meu caso. Eu, que era um cara altamente controlado, e quando eu percebi, eu já estava em descontrole total com minhas finanças, comprometendo até mesmo o meu salário, né. E aí acabando tendo que pedir ajuda, né, por os meus familiares, e graças a Deus eu consegui, estou no processo ainda, superando a questão das consequências financeiras, mas em relação à dependência que eu tinha da aposta, dessa necessidade enlouquecida de ter dopamina o tempo todo, essa falta de dopamina que você começa a sentir a partir de um certo momento que você está dentro do jogo. E aí você tem um lance que eles fazem, que é você começar a perder. Depois você não consegue mais ganhar o que você ganhava no início, a médio e longo prazo. O que acontece? Você começa a sentir falta dessa dopamina que era gerada quando você ganhava. E aí a casa de aposta, depois de um tempo, já identificando que você já colocou muito dinheiro lá, e ela sabe que você já está viciado, que você perdeu o controle, né, da situação, que você não está mais no controle, ela não começa mais a liberar dinheiro como antes. E aí o que acontece? Né, você já está dependente dessa dopamina, desse neurotransmissor, da sensação que eu já falei de prazer, de recompensa e motivação, e você começa a jogar novamente para poder ter novamente essa sensação de recompensa e de prazer, que seu cérebro está sedento, porque ele recebeu muita dopamina de fora, né, de um estímulo que não é natural, e acabou criando esse desequilíbrio entre o racional e o seu cérebro emocional, né, o inconsciente e o consciente, né? E devido a esse desequilíbrio, isso já é proposital das casas de aposta, você começa a entrar para tentar recuperar. O segundo tópico que eu queria falar, a ilusão de que você vai recuperar o que você perdeu. Cara, quando você chega nesse ponto, pode acreditar que você está viciado. Se você ainda não tiver caído em si, não tiver consciência, acredite que quando você chegar nesse ponto, você já está viciado.
Isso seja para qualquer vício. Quando você diz eu paro quando eu quero, é porque você já está viciado e não percebeu. E foi o que aconteceu comigo. E a partir daí, eu comecei a tomar consciência, né? E mesmo depois de eu tomar consciência, ainda passei um tempo refém dessa dependência neuropsíquica, né? Da dopamina. Então tive que fazer esse controle dopaminérgico. Pessoas fazem de forma abrupta, que foi o meu caso. Chegou num ponto em que eu já estava com muitas dívidas, já estava devendo a agiota, pegando dinheiro emprestado. Meus familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo teve que me ajudar. Eu que sou um cara que tem um emprego estável, sou concursado, eu também trabalhava na noite como músico, já tinha uma outra renda extra e eu estava totalmente estabilizado. Nunca fui um cara rico, mas sempre vivi de forma digna, honesta. O grande lance, cara, é você tomar consciência, mas não só tomar consciência. Vamos lá, vou dar um exemplo bem básico. Se você faz um exame e descobre que tem uma enfermidade, só em você saber que tem aquela doença, você vai ficar curado dela? Claro que não. Então, é você tomar consciência, né? Saber que você está viciado. Tomei consciência, estou viciado. E aí, cara, você tem que tomar atitude de pedir ajuda para poder sair dessa situação. Primeiro os seus familiares. Outra coisa que eu vou te falar nessa hora, todos os amigos vão sumir e desaparecer, certo? Os amigos que você achava que eram seus amigos. Só quem vai te apoiar é aqueles que te amam, tua família, tua esposa que te ama de verdade, a tua mãe, teu pai, seja quem for. E olhe lá, cara, tem casos que nem a família vai te dar o suporte necessário, e isso é muito perigoso, porque você pode acabar indo por um caminho de desengano, de desespero, e às vezes entrar até em situações de ter pensamentos suicidas devido a uma possível depressão que possa vir a se associar a esse mecanismo de vício, né, que você acabou entrando, que foi no meu caso. Graças a Deus eu não entrei em depressão, né? O que me deu foi aquele sentimento de raiva, né? De culpa ao mesmo tempo, porque eu já tinha consciência e mesmo assim eu continuei. Ou seja, eu fui cavando o buraco e deixando ele mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até chegar a um ponto que eu não aguentei mais. Então eu tive a consciência, mas mesmo tendo a consciência eu demorei para tomar atitude, para buscar ajuda e mudar a chave. Então o que foi que eu fiz? Um certo dia eu tomei a decisão, cara, simples assim, para você sair do vício. Vai ser uma coisa rápida? Não, é gradual, mas a decisão você tem que tomar e começar o passo a passo, dia após dia, né? Eu já estou há 60 dias sem apostar, já entro nas casas da Bet, vejo as propagandas, não sinto nenhuma raiva, nenhuma mágoa, não guardo ressentimento e também não sinto mais nenhuma vontade de apostar, porque eu troquei os gatilhos. Lembra que eu falei dos gatilhos da dopamina? Toda aquela minha necessidade que eu tinha de dopamina exacerbada e que tinha que ser exagerada, como as pessoas que são viciadas em telas, em redes sociais, que ali são totalmente bombardeadas por dopamina o tempo todo, eu troquei o gatilho da aposta para poder sentir esse prazer momentâneo de recompensa, de motivação, né, da dopamina, por atividades que me trazem a mesma satisfação, o mesmo prazer, né? E decidi que nunca mais eu ia apostar na minha vida. E isso abriu o jogo para minha família, para minha esposa, né? Eu entrei aos prantos, eu fiquei abalado por uns 2 dias, mas não cheguei a entrar em depressão profunda, né? Eu senti um impacto, claro, e hoje eu estou pagando pelas consequências do que eu fiz, né, financeiramente, né? Estou passando por um momento difícil financeiro, mas, cara, nada paga a minha paz espiritual. Eu vivia como um zumbi. Eu ia me deitar, eu ia dormir e eu ficava sonhando com o jogo, cara.
Eu acordava de madrugada para jogar. Era um verdadeiro inferno a minha vida. Então, se você está passando por isso, cara, o conselho que eu dou, não entre nessa. Não entre nessa, cara. É furada, não existe dinheiro fácil. As casas de apostas, elas são feitas para faturar em cima da desgraça do ser humano, em cima da desgraça alheia, vendendo ilusões. Então, tua vida vai acabar sendo destruída e você vai acabar se ferindo e ferindo as pessoas que estão em sua volta. Então esse é o conselho que eu posso dar, né, diante da minha experiência e das explicações que eu dei dentro da psicanálise do psiquismo humano, né, como ele funciona, e também dei algumas referências aqui de embasamento dentro da neurociência, de como isso funciona. Só que eu só vim entender isso depois que eu passei por isso, né, e que estou passando pelo processo, porque eu comecei a estudar muito sobre o assunto, né. Então não se trata de você ser inteligente, não se trata de você da sua classe social. Qualquer um pode cair nesse vício específico. Aqui eu estou falando no meu caso, que é o vício em apostas online, né? Mas pode ser qualquer vício, cara. Pode ser o cara que quer largar o cigarro e não consegue, o cara que é viciado em álcool e não consegue, pessoas que são viciadas em trabalho e acabam passando pela vida e não aproveitando as coisas mais simples, que é conviver com as pessoas que você ama, tirar um momento para estar com seu filho, com sua esposa, sei lá, com a sua mãe, com seu pai, porque você está o tempo todo pensando só em trabalho, 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 e você não consegue pensar em outra coisa, e a vida passa por você, e você acaba não vivendo a vida, experienciando realmente as coisas que importam. Então a gente pode entrar nesse assunto depois, para não fugir do foco aqui, do vício que eu acabei experimentando de forma muito amarga, mas que hoje, graças a Deus, eu superei. Você também pode, cara. É só você querer. Eu já expliquei aqui como funciona a questão do psiquismo humano, para você poder sair dessa situação. E só tem um jeito, cara: tomar atitude, reconhecer primeiramente, né? Buscar a ajuda dos seus familiares e também de profissionais no início, na fase crônica, que você já está ali tomado pelo vício. Você tem que ter ajuda de profissionais, como um psiquiatra, fazer psicoterapia se for o caso. E claro que isso vai depender do grau de dependência de cada um, mas leve isso em consideração. E para concluir o vídeo, galera, é isso aí. Se você se conectou, espero que você tenha se conectado. Se agregou, deixa o teu like, comenta, compartilha com pessoas que estão precisando ouvir isso, né? E se agregou, como eu falei, se o conteúdo você se identificou, compartilha aí, dá essa força, né? Porque você não vai estar só me ajudando, mas outras pessoas que também estão precisando serem ajudadas nesse momento. E como eu falei, tem solução, né? Eu já dei explicação lá no início do psiquismo humano, né? Da parte psicanalítica e também da neurociência. Então é só você fazer a reprogramação mental, né, do seu software mental, e procurar reequilibrar novamente a sua parte racional com a sua parte emocional, né, que seria o consciente e o inconsciente. E aí você fazer o controle dopaminérgico, né, desse neurotransmissor que, se de forma exacerbada, fugindo do controle, você pode acabar caindo dentro de qualquer vício, né? Então percebe que tudo na vida é equilíbrio, né? E a pergunta que eu deixo aqui no final do vídeo é: você está jogando o jogo ou você está sendo jogado pelo jogo?